Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Metacast. Tudo bom com vocês? Ou pelo menos era isso que eu falava até pouco tempo atrás. As coisas mudaram e mudaram para melhor. Eu tô gravando esse vídeo com um objetivo só: explicar para vocês o que a gente se tornou e o que faz sentido fazer a partir de agora. Então, o Metacast, junto com alguns outros canais, se uniram para poder fazer algo maior do que a gente fazia antes. A ideia inicial era abrir uma produtora e foi isso que a gente fez. Essa produtora, a princípio, vai ter vários produtos abaixo dela. Desde, claro, uma casa de podcasts em vários canais diferentes, com a base no YouTube e depois disso com cortes em vários outros mídias sociais. E por um outro lado, a gente vai ter produtos normais de produção de conteúdo. Então, desde edição, pós-produção, gerenciamento de mídia, a gente pode fazer acompanhamento de eventos. Então, todo o pacote que vocês estão acostumados em relação a uma agência de marketing, a gente consegue fazer, só que como produtora. Eu acho que essa era a mensagem principal que eu queria deixar. Claro, tem outros vídeos que a gente está gravando específicos sobre cada uma dessas coisas, mas eu acho que o que eu queria mais chamar a atenção nesse primeiro momento agora é justamente a produção de conteúdo para mídias sociais. Esse espaço que a gente criou, essa casa nova que a gente está utilizando agora, foi feita especificamente com a ideia de formar uma família de canais diferentes. O que isso significa na prática? Que tanto canais que a gente já tem aproximação, quanto novos possíveis clientes que possam alugar esse espaço, têm oportunidades de, junto da gente, transformar isso aqui, mais uma vez, em algo maior. Ou seja, a gente está falando sobre juntar projetos diferentes para poder atrair públicos diferentes dentro de uma mesma linha de raciocínio e de produção, para que os públicos e entrevistados de todos esses canais de podcast possam trazer essas novas pessoas, esses novos clientes, vamos dizer assim, para o mesmo lugar. Acho que essa é a ideia. E do outro lado, fica muito mais fácil poder falar com patrocinadores quando, ao invés de você falar de um ou outro canal que já está monetizado ou não, a gente fala de um conjunto. Então, num cenário onde você tenha 5, 6, 10 podcasts diferentes e você tem um cliente, um patrocinador que tem interesse num certo segmento de mercado, a exemplo de cripto, por exemplo, a gente pode falar, não, aqui dentro de casa a gente tem 3, 4, 5 canais diferentes que falam sobre esse assunto. Será que não faz sentido patrocinar de maneira geral a casa de podcasts do que só um dos canais ou eles separadamente? Eu acho que essa foi a lógica por trás do que a gente criou e o que a gente quer fazer. A ideia aqui é ter conteúdo, claro, profissional e ao mesmo tempo divertido. Vocês vão poder ver programas aqui e canais que vão tratar de assuntos, assim como os que eu já mencionei, de uma forma totalmente desinibida, tomando uma cerveja, conversando entre amigos, porque, de fato, os mercados, as pessoas relevantes, de fato, se conhecem. Mas, por outro lado, você vai ter também o lado profissional, com pessoas muito relevantes para o mercado, que vão vir aqui para trazer experiências ou, principalmente, comentar sobre momento de mercado. Então, se a gente pudesse separar em 3 categorias diferentes, e falo isso até pelo próprio Metacast, que vocês já estão acostumados, a gente pode separar entre entrevistas que a gente vai fazer com pessoas, e essas pessoas vão contar um pouco da trajetória do momento de mercado da empresa que elas trabalham. Número 2, fazer amas, de maneira geral, de empresas diferentes, onde o foco não é a pessoa que está aqui, e sim o projeto, de uma maneira um pouquinho mais com perguntas já pré-definidas e com objetivos já pré-traçados. E, do outro lado, completamente diferente, conversa sobre mercado com pessoas que são especialistas naquele mercado, para a gente poder, de uma maneira mais descontraída, mais uma vez, brincar e falar sobre o assunto e trazer informação para as pessoas que estão do outro lado da câmera. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que os próximos vídeos que a gente vai postar e que vai colocar aqui possam esclarecer mais dúvidas sobre os outros produtos e serviços que a gente tem para oferecer, mas acho que a ideia inicial era essa.